Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha só que lindo essa passagem bíblica. Está em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 5 e o 6. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E escolhem, e lançam no fogo, e arde. Vamos explicar esse versículo bíblico, mas eu quero lembrar você, todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, interpretação, explicação da palavra e oração. Todos os dias buscando a Deus, buscando Jesus Cristo, de uma forma simples e prática. Eu fico observando quando o apóstolo Paulo fala que por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Aqui nós vemos Jesus Cristo dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são as varas que estão nessa videira. E Jesus vai dizendo, olha, se você estiver em mim, tem fruto. Se não tiver, vocês morrem. Sem mim, nada vocês podem fazer. E quando Jesus Cristo fala assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Tem muitas pessoas que, de acordo com a Bíblia, primeiro fica fraco, depois doente e depois dorme. É assim que você começa a observar a pessoa que não consegue mais caminhar porque fraco, ele não aguenta mais caminhar no Evangelho. Depois de fraco, o que vem? Doença. É assim, as pessoas baixam, as pessoas ficam fracas, depois baixa a imunidade, vem doenças, e se não tratar, elas morrem. Espiritualmente é do mesmo jeito. Primeiro o crente fica fraco, aí não lê mais Bíblia, não ora, não jejuma, não vai, não faz uma vigília, não ora de madrugada, esse crente fica fraco. Depois ele fica doente. Surdeza espiritual, cegueira espiritual, ele lê a Bíblia, mas Deus não fala com ele. Ele escuta a pregação, mas não ouve Deus falar. Esse aí já está doente, já está mudo, já está surdo, já está cego. E mudo também. Ele não fala mais de Jesus e as palavras que saem da boca deles é só palavras de reclamação. Jesus Cristo está dizendo assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Livro de João, capítulo 10, versículo 18. Jesus vai dizer assim, a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Vamos falar da diferença da nossa vida para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o único que era homem, mas que era Deus, que tinha vida terrena de homem, mas também vida eterna, vida de Deus. Ele era o único que podia morrer e ressuscitar. Ele vai dizer em João, capítulo 10, versículo 18, eu dou a minha vida para depois tomar de volta. Ele mesmo só morreu quando quis. Alguém vai dizer que Jesus Cristo foi o homem que mais sofreu de todos os que foram crucificados. Porque Jesus só morreu no momento que ele quis morrer. Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Então ali Jesus Cristo morre, o corpo físico dele. Mas depois ele mesmo ressuscita. Então é uma coisa muito linda. Por isso que ele está dizendo, eu sou o tronco. Eu sou a videira, vocês são as varas que estão nessa videira. Se arrancar uma vara, essa videira vai morrer. Você pode vestir uma roupa bonita num defunto, você pode colocar anel de ouro na mão do defunto, você pode colocar todos os diplomas que ele teve na parede do velório, num quadro, na lápide dele, mas ele está morto. Tem muitas pessoas que pensam que só porque pregam bem, porque cantam bem, pensam que Jesus Cristo ainda está na vida delas. Se elas tiverem saído da videira, se não tiver mais
cortada nesse tronco, pode ter certeza, está morto espiritual. E por enquanto não foi colhido ainda para ser queimado no fogo. Isso fala de inferno. Então, enquanto você está em Cristo, você tem vida. Mas quando você sai de Cristo, então você morre. É por isso que nós temos que preocupar sempre em estar em Cristo, viver em Cristo, morrer para o mundo. Livro de João agora não é mais o Evangelho, mas a Epístola de João 2:25 vai dizer que essa é a promessa que Deus nos deu. E esta é a promessa. Deixa eu ler o versículo antes para você ver. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Pai. Jesus dizia quando estava vivo: vocês têm que permanecer em mim, como os ramos estão no tronco da videira, no tronco da videira. Aqui, o apóstolo João está dizendo: olha, se vocês permanecer nele, vocês estão em Jesus e em Deus, no Filho e no Pai. Porque quando Jesus Cristo ressuscita, ele assenta no trono com o Pai. E nós também assentaremos. Isso é muito lindo. Aí vem o versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas não é só promessa de vida eterna que Jesus Cristo fez. Ele fez a promessa ainda que daríamos frutos. O que tem de pessoas que não geram frutos, ou que geram frutos ruins, frutos venenosos. O que tem de pessoas que... Deixa eu falar a diferença aqui de quem está morto espiritualmente e de quem está vivo. Vamos lá. Pessoa viva é aquela que, como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, sentia o coração ardendo quando Jesus Cristo falava com eles. Quem está vivo sente a presença de Deus, a palavra de Deus, e o coração arde. Tem sede de Deus, tem vontade de Deus. Quem está vivo é como o sal da terra. Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra. Ele dá sabor, ele conserva. Isso é aquele crente que tem sabor ainda, aquele crente que você tem prazer de conversar as coisas de Deus com ele. Mas tem crente que você vai conversar com ele, ele só reclama da vida. Ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal de todas as igrejas, de todos os pastores. Para ele ninguém presta, só reclamação. Essa pessoa não tem sal, não serve para dar sabor para nada mais. E morto? Morto é o tipo de pessoas que não ouvem mais. O morto jamais vai ouvir a palavra de Deus. O doente até ouve com dificuldade e troca as palavras, mas o morto não ouve nada. Morto nunca adora a Deus. Eu falei talvez no último devocional sobre agradecer a Deus, ser grato a Deus. É no último mesmo. As 3 vezes que Maria vai aos pés de Jesus. Da última vez ela foi para agradecer Jesus, para adorar Jesus. O que o morto nunca faz é adorar Jesus. Então nós precisamos de preocupar com a nossa vida eterna ou com a morte, a segunda morte, morte espiritual, morte eterna. Quem passa por essa morte vai ficar dormindo até no dia do juízo final, depois de todo o milênio, a segunda morte. Vamos permanecer junto com Jesus, colado com Jesus, juntinhos com Jesus. Eu lembro quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani e ele perguntava para os discípulos assim: vocês não podem orar um pouquinho comigo? Eu estou aflito até a morte. Ninguém estava percebendo que Jesus Cristo estava precisando de alguém orar com ele um pouquinho. Nós estamos atentos, não deixe que as dificuldades da vida possam te apartar
vontade, Jesus, possa fazer com que você venha a ser retirado desse ramo, dessa videira. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa rica palavra. Aprendemos que para permanecermos vivos e para darmos frutos bons, precisamos estar no Senhor. E aprendemos, Pai, ainda mais com o apóstolo João, que quem está no Pai está no Filho, quem está no Filho está no Pai. Deus, muito obrigado. E que nós venhamos, Pai, ter vida eterna. Primeira ressurreição, vida eterna. É isso que nós buscamos no Senhor. Uma vida que gera muitos frutos e que nós não venhamos, Pai, ficar fracos espiritualmente, como aquelas pessoas que não conseguem mais acompanhar o ministério, que não conseguem mais ter uma vida de oração, de consagração, que não acorda mais de madrugada para orar. Deus, que nós venhamos, Pai, ter saúde espiritual para não ficarmos doentes, pessoas que distorcem a palavra, que ouve só aquilo que quer, que enxerga só aquilo que quer e fala de acordo com as próprias vontades e desejos. Deus, que nós venhamos, Pai, estar vivos, se estivermos vivos para escutar o toque da trombeta, mas se morrermos, Pai, que morreremos contigo, porque o Senhor nos prometeu a vida, vida eterna. Obrigado, Pai. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.